De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. Inovadora. Se tivéssemos que definir a Ampernet em apenas uma palavra, seria essa. Inovar está em nosso DNA. Desde as primeiras redes de internet via rádio até agora com a internet móvel 4G. Pioneirismo que já leva a conectividade para mais de 40 cidades. Estamos no Oeste, Sudoeste e Campos Gerais paranaense. Há 20 anos, conectamos milhares de pessoas em todos os cantos e das mais diversas formas, sempre inovando e aperfeiçoando a nossa conexão a cada dia. Essa é a Ampernet Telecom. Uma soma de grandes ideais, altos investimentos, muita tecnologia e profissionais competentes e dedicados. Um grande sucesso que continuará expandindo cada vez mais para conectar você. Ampernet Telecom, a sua operadora hiper completa. Para você que acompanha a programação do Destaque Regional, seja bem-vindo ao Esporte DR desta terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Vamos falar diretamente lá do Comitê Desportivo Municipal com o professor Joel Antônio Garcias, ele que é presidente do CDM e está puxando à frente, juntamente com a Secretaria de Educação, dos Jogos Escolares de Santa Catarina, etapa municipal. Começou ontem, mas teve abertura oficial na manhã desta terça-feira. Professor Joel, seja bem-vindo à programação do Destaque Regional. Boa tarde. Boa tarde, Alípio, e ao pessoal que acompanha o Destaque Regional. Então, como você frisou, a gente iniciou já há alguns meses, né, essa montagem da estrutura desses jogos escolares de 12 a 14, essa fase municipal do GESC, né, que a gente chama de GESquinho. As crianças carinhosamente chamam de GESquinho porque é uma categoria feita para as crianças menores de 12 a 14. Então, a gente iniciou ontem, na parte da manhã tivemos o atletismo aqui na pista da frente da praça, aqui na frente da prefeitura, né? Várias modalidades, tanto no masculino como no feminino no atletismo, arremesso de peso, tivemos corrida de 80, 150, 800 metros, né? E logo depois do encerramento do atletismo a gente já iniciou o vôlei da areia, que durou praticamente a tarde, amanhã, o restante da manhã e a tarde inteira, e também na parte da tarde, ontem a gente iniciou e terminou o tênis de mesa nas naipes masculino e feminino. E hoje pela manhã a gente fez a abertura, né, às 8h15 aqui no ginásio, com participação de todas as sete escolas que participam dessa fase municipal, né, que são as nossas escolas da rede municipal, né, todas elas estão participando, aproximadamente entre 250 atletas, né, e agora na parte da tarde também, após o encerramento da abertura, a gente teve jogos de vôlei, no último jogo da manhã futsal, e agora à tarde todos os jogos de futsal. Então, assim, ginásio cheio a cada minuto, né, as escolas, as direções trazendo suas crianças para acompanhar também, né, os seus atletas da sua escola para torcer, né. Então, assim, é uma competição que a gente sempre frisou, né. Jamais a gente pode deixar de fazer competições para as classes de escolares, né, que a gente tem bastante crianças aqui, bastante escolas do município, então isso nos ajuda bastante também a desenvolver o esporte dentro do processo de formação, porque é na escola que a gente fomenta essas crianças a participar do esporte. Então, acho que a gente deu um passo importante no ano passado. Depois de 9 anos sem fazer essa competição, a gente voltou a fazer ano passado, deu muito certo. Do 15 a 17, que é uma competição onde reúne mais atletas também junto com a rede municipal, algumas as escolas da rede pública, né, tanto o IFSC e também a Escola Sora Angélica. E é interessante a gente frisar que essa é uma competição que movimenta alunos da rede municipal de ensino e também alguma questão da rede estadual. No caso de São Lourenço,
é basicamente municipal porque foi municipalizado o ensino fundamental lá nos anos de 2010, 2011. Ainda assim, é uma competição que integra muitos os estudantes. Quando eu participava dos joguinhos escolares, era um momento aguardado praticamente o ano inteiro, porque eu ia ver aquele vizinho que estudava na outra escola, a gente ia se enfrentar para estar disputando quem estava melhor naquela modalidade, no meu caso, no futebol, no futsal. E hoje, esse espírito continua, Joel? Olha, Felipe, um dos motivos para que a gente fizesse a montagem dessa estrutura novamente foi justamente isso, né? Porque, assim, o que a gente pensa em relação a essas questões de formação de atletas na escola, né? É justamente isso, porque, assim, como são várias escolas, elas altamente classificam praticamente todos os nossos bairros da cidade, onde a gente tem as crianças que residem nos bairros, no centro, né? Então, elas vão se encontrar praticamente durante a semana inteira. Você vê só, às vezes, relapsamente, né? Então, o esporte proporciona isso para você ver colegas, às vezes, da própria rua, vizinhos de porta, né? E, às vezes, atletas que você conhece, mas estudam em outras escolas, você acaba vindo para a competição do GESC e isso traz o quê? Traz a fomentação, né? Porque eu vou disputar pela melhor da minha escola. E isso faz com que o esporte desenvolva por esse motivo, né? A criança acaba criando o hábito bom do esporte, a prática do esporte, buscar o seu melhor pela sua escola. E automaticamente, após esses eventos escolares, essas crianças, elas vêm para onde? Elas vêm para a parte do treinamento do rendimento, que são as escolinhas fornecidas pelo CDM. Então, assim, Felipe, a gente teve casos, inclusive hoje de manhã na abertura, a gente conversando com as próprias autoridades, né? Eu tive dentro da quadra muitos anos atrás, com ex-atletas que passaram pelas modalidades de futsal, de vôlei, né, de outras modalidades que surgiram, de bola, atletas que jogavam com a gente, né, que eram adversários de escolas. E hoje galgaram aí espaços dentro do esporte a nível nacional, né. Nós tivemos autoridades que jogaram já, o Jesquinho aqui, que estavam aqui no ginásio hoje na abertura, né, comentando. E então você vê que esse processo, ele é importante para a formação, né? Então, eu acredito que, para nós, a gente tem, assim, o ano passado, quando a gente resgatou esses jogos, a gente pegou a administração do CDM com 380 atletas nas escolinhas, né? No período de manhã e de tarde. E, ao final do ano, com a realização dos jogos, que isso foi dos maiores motivos de aumentar o número de crianças na participação dos treinos do CDM, a gente fechou o ano em 1.048 crianças inscritas, né? Então, assim, isso prova que os jogos, ele fomenta o esporte na escola. E a gente via muitas crianças que estão hoje fazendo parte dos treinamentos das escolinhas nas arquibancadas, torcendo para o seu colega, torcendo para o seu amigo de escola, de classe, e aí foi criando o hábito para quê? Não, eu também quero representar, eu também quero jogar para a minha escola, mas para isso eu preciso me preparar. Então, as crianças acabam vindo para os treinamentos. Então, isso é bom porque fomenta o esporte, engrandece o número de crianças na participação do esporte, e quem ganha com isso, automaticamente, sem dúvida nenhuma, é o esporte lourençano, as crianças, as famílias, porque estão tendo uma atividade física, que isso é muito importante, principalmente nos momentos que a gente vive hoje, né, que o celular, a parte de informática passou uma importância muito grande na vida das crianças, né? Então, o esporte ajuda a também diminuir um pouquinho esse apego pelo celular e pela parte de computador, né? Enfim, isso eu acho que é um dos principais objetivos. E o amor pela modalidade, pelo esporte que gosta, né? E dentro desse processo, as crianças vão se escolhendo, né? Vão se identificando com o esporte e estão vindo praticar para que a gente, aqui dentro do processo dele, possa trazer essas crianças, levá-las para as competições a nível de estado. Falando ainda da questão das modalidades, Joel, a veia esportiva de São Lourenço preza muito pelo futebol de salão, também conhecido como futsal, e o futebol de campo vem como uma segunda modalidade com maior adesão, acredito eu. Mas as outras modalidades também têm crescido a participação. Há algum tempo atrás, até no próprio Jaslo não estava fechando competição em algumas modalidades ou alguns naipes. O vôlei tinha essa dificuldade e agora a gente vê que está aumentando. No esporte nível de crianças, adolescentes, essa crescente também está sendo registrada? Olha, Felipe,
A verdade é assim, ó, a gente tem essas modalidades que são feitas nos jogos escolares, elas são promovidas pela FESPORT, né? Então as escolas têm que fazer um credenciamento da escola e dos atletas no processo do placar soft da FESPORT, né, que são modalidades que são oferecidas pela FESPORT para a realização desses jogos após a fase municipal. Então a gente tem dentro desse processo algumas modalidades que têm maior destaque. Claro, o futsal ele é uma das modalidades mais praticadas, né? Mas assim, a gente tem um ganho muito alto no voleibol. Hoje a gente tem meninas de 6 até 18 anos treinando. Nós temos aproximadamente em torno de 250 meninas e meninos que treinam aqui no CDM e em outras entidades ali que fazem parte do treinamento dentro de São Lourenço. Nós temos atletas do vôlei que já estão indo representar outros municípios, representam nós e também jogam por outros, né? O crescimento do tênis de mesa é uma modalidade que cresceu muito. O xadrez e o tênis de mesa são muito competitivos dentro do nosso município. Nós temos atletas do xadrez aqui das escolinhas CDM que acabaram há poucos dias atrás participando de uma competição estadual, ficando as duas entre masculino e feminino entre os 6 do estado, né? O tênis de mesa, ano passado, a gente ofertou essa modalidade que fazia algum tempo que a gente não tinha esse trabalho, né? E já fomos para competições a nível regional, onde nossas crianças também aqui do trabalho do Projeto CDM já conquistaram algumas premiações, medalhas e troféu, né? Então, assim, é uma modalidade que cresce bastante. O atletismo, como a gente aqui na nossa região, ele não é muito difundido, porque a gente não tem ainda um espaço para trabalhar, mas nós temos bastante criança que gostam dessa modalidade. Nós já tivemos atletas já classificados aqui para a fase estadual dessa competição. Então, assim, dessas modalidades são as que mais praticam. Claro, a gente tem aqui no CDM modalidades como o GR, por exemplo, que a gente criou o ano passado, que é uma modalidade assim também que ela é olímpica e também é ofertada nas categorias de base da FESPORT, tanto no GESC como no AULESC, joguinhos, e que logo na frente a gente já tem alguns atletas sendo preparados para poder no futuro estar representando o município. Então, assim, essas modalidades elas são importantes no desenvolvimento do esporte, no crescimento. Claro, a gente nessas competições de base a gente não tem bolão, a gente não tem. Aí a bocha começou um pouquinho, né, que são dos joguinhos abertos, mas eu acredito que logo algumas dessas modalidades também vão estar sendo praticadas, né? Talvez não nessa categoria de 12 e 14, mas na 15 a 17, né? Nós temos o karatê, que nós temos trabalho aqui em São Lourenço também, que também tem nessas modalidades. Nós temos jiu-jitsu, que são modalidades que a FESPORT está começando a introduzir dentro dos processos das categorias de base, justamente porque as demandas da cidade são grandes, né? Então nós temos aqui várias escolas de jiu-jitsu, né? Treinamentos, academias, que começam a trabalhar essa modalidade, que é uma modalidade também que está vindo bastante sendo trabalhada. Então, eu digo que o nosso São Lourenço ele está bem integrado nessa questão da formação. Então, nós temos que melhorar. Nós temos bastantes escolinhas, nós temos nossas entidades trabalhando a questão do campo também, que logo ali na frente a gente vai ter a etapa municipal do futebol de campo também, né? Que é o antigo moleque bom de bola, que nossas crianças participaram bastante, né? Que logo a gente também vai fazer a etapa municipal, então vai desenvolvendo o crescimento do nosso esporte na cidade. Tá certo. Joel, quem passa nessa etapa que é a municipal vai para a etapa microrregional, algumas até diretamente para a etapa estadual, é isso? Isso, então as escolas vencedoras que vão vencer, né, as competições aqui, tanto nas coletivas é só uma vaga, né? Então nós temos o futsal e o futebol, futsal e o vôlei, desculpa, eles vão direto para a fase microrregional, o campeão, né? Nas modalidades individuais, classificam-se 2 escolas por cidade. Então a gente vai ter agora a próxima etapa, depois da fase municipal, já entra a fase micro-regional. As cidades que passarem da fase micro, elas entram numa fase de seletiva e dali vai direta para a fase estadual. O ano passado a gente teve o futsal masculino de São Lourenço, né, Maria Goretti jogando a final, né, as finais do estadual. Não chegamos à disputa das medalhas, mas estávamos lá na final. Por alguns detalhes nessa última etapa a gente não buscou assim um lugar até melhor. Fomos super bem pelo primeiro ano. E o vôlei feminino acabou perdendo ali na fase de seletivas, mas por detalhes também, né? Nós temos uma geração muito boa de meninas de voleibol aqui em São Lourenço, que logo vai começar a aparecer essas atletas pelo trabalho que está sendo feito. E no futebol de campo, né, no antigo moleque bom de bola, a gente teve também a Maria Goretti foi para a fase estadual também, né? Então, assim, já no primeiro ano a gente já conquistou 2 vagas para estadual e a gente espera que esse ano também as nossas equipes aqui de São Lourenço possam estar brigando
por vagas nas fases estaduais, que é importante. Mas, dependendo disso, só o fato de eles estarem presenciando o esporte nessa idade já demonstra que tem um futuro bem próspero, né? Legado com conhecimento, aprendizado, né? Que isso, com certeza, como a gente frisou hoje no pronunciamento das autoridades, que eu acho que nós que passamos por essa fase, que vivemos o esporte, nós precisamos deixar legados, né? E eu acho que o maior legado é justamente para as crianças. O adulto, ele já tem uma preparação diferente, ele já tem uma estrutura diferente, ele já tem um investimento diferente, né? Mas nós precisamos pensar nas crianças. Se a gente não envolver elas, com certeza quem perde é o município, porque uma criança que pratica o esporte, ela teoricamente ela vai desenvolver muito mais, né? E ali no futuro terá um futuro bem aproximado com coisas boas, né? Então isso eu acho que o esporte proporciona isso, é por isso que a gente briga e luta para que essa competição não termine, né? Não podemos mais cometer o erro que a gente cometeu no passado, de não realizar uma competição tão importante. E assim, Lipe, a gente já está anunciando, né? Isso é uma questão que a gente conversou bastante com o secretário Alex, e a gente tem que agradecer muito a ele também, né? O Alex Ardete, que está sendo parceiro desse evento, né? A gente não faria o evento se não tivesse a parceria dele. E hoje pela manhã, numa conversa, a gente já vinha conversando já desde o ano passado, a gente vai fazer uma competição além dessas duas, né? Essa do 12 a 14, e semana que vem do 15 a 17, a gente vai estar promovendo, futuro bem próximo aí, logo que terminar as obras da Arena, a gente vai estar promovendo uma semana de evento esportivo na Arena, delegado assim pelo prefeito, pelo Alex, por nós, como a semana dos jogos interséries, né, os jogos intercolegiais. Dentro desse processo, nós vamos estar, juntamente com a Secretaria de Educação e a Administração Municipal, passando uniforme para todas as crianças que participam do esporte escolar. Então, assim, todas as nossas escolas receberão da Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura Municipal, de uniformes justamente para esses jogos. Então, assim, esse é o pensamento e é esse o trabalho que a gente vai fazer até o final do ano com as nossas crianças do município. É importante essa valorização, Joel, porque dá sequência, né? Os joguinhos, o GESquinho e o GESC dá uma sustentação para um trabalho que se desenvolve no município. Falando no GEScão, Joel, como é que funciona essa etapa municipal? Já tem data definida que me parece que é semana que vem, é isso mesmo? Isso, ali que nós tivemos nas últimas anos que foram realizados, nós tínhamos apenas, nós éramos só 2 escolas. Depois que se emancipou, o município passou a ser, o município que emancipou a parte da educação, ela ficou municipal, né? Então a gente teve uma quebra ali, teve 2 escolas, apenas a Soro e a Eru Barbosa, que hoje já não é mais Barbosa, e está sendo utilizada pelo IFSC, né, Instituto Federal. Então, a gente acabou fazendo o ano passado apenas com 3 escolas, né, 2 do município e a Escola Soro Angélica, que é a nossa escola estadual aqui do município. Esse ano, nós vamos ter participação de todas as nossas escolas municipais, né, e que a gente quer agradecer as direções das escolas principalmente, junto com o Alex também, que comprou a ideia. Então, todas as nossas escolas do município irão participar, mais a Soro Angélica, que o evento também atinge todas as crianças aí de 15 a 17 da escola, e também a participação pela primeira vez do Instituto Federal, né? O nosso IFSC, ele vai estar participando também em algumas modalidades. Então, essa competição, a partir de segunda-feira, também ela tem os mesmos modos do 12 a 14. Então, a gente inicia com atletismo, vôlei da areia, e depois entra nas outras modalidades, tênis de mesa e xadrez, e os esportes de quadra, voleibol e futsal. Então são as modalidades que nós vamos estar fazendo na fase municipal, também da mesma modo. Quem passar dessa fase municipal representa o município na fase micro-regional. Tá certo. E é importante a gente destacar que essa participação ela tem uma adesão das escolas e também dos próprios atletas, né, que já estavam cobrando a questão da participação. Acredito que isso é um incentivo para quem é articulador dessas ideias, né, João? Olha, Lípio, eu tenho uma coisa que eu sempre falei para o prefeito quando me convidou para assumir a secretaria, que um dos nossos maiores preocupação, claro, a gente se preocupa com todas, né? A gente tem um leque muito grande de entidades
E o processo de esporte ele é muito amplo. Para quem fica de longe só observando não tem essa noção, mas quem está aqui dentro, a gente tem uma noção assim, muito grande do como o nosso esporte é tão amplo nessas questões de atividades, de esporte, de desenvolvimento e tudo, né? Mas o maior investimento que a gente iria fazer nesse processo de trabalho seria o investimento nas estruturas das crianças. O nosso investimento e o nosso foco, ele passa a ser as crianças, porque assim, nós não podemos lá no futuro reclamar, como a gente está em algumas observações que a gente percebe, algumas entidades hoje esportivas que têm uma formação e têm um trabalho muito legal, talvez não tenham os nossos atletas no município. Mas por que isso? Porque esse espaço vazio que ficou durante algum período sem realização desses eventos, atinge principalmente essas entidades hoje. Então, assim, a gente vai resgatar isso, nós vamos levar um tempinho maior, mas nós vamos resgatar. Então, esse principal objetivo é a formação de base. Nós temos que pensar em fazer com que as nossas crianças voltem a ter o amor pela modalidade, pelo esporte, que com certeza quem ganha muito é isso com o município, né? E claro, a gente precisa melhorar os nossos espaços, né? Então a gente já está pensando, já tem um projeto já meio encaminhado para a gente melhorar aqui a questão do ginásio municipal, né? Para dar um pouquinho mais de estrutura, e a gente tem condições de fazer isso. Já estamos terminando o Parque Brecatinga, a gente acredita que a parte burocrática é um pouquinho delicada, mas assim, a gente acredita que no final do ano a gente já tem praticamente o gramado em situação favorável para começar a prática, né? Nós vamos ter já nos próximos meses a reforma do centro esportivo, que isso também vai engrandecer muito as nossas modalidades que praticam esse esporte ali. Já tem o recurso, já inclusive garantido, com projetos de andamento para a gente fazer esse projeto também de um outro campo, tem o Independente, né? Perpétuo Socorro. Então, assim, muitas coisas que o esporte está ganhando. Logo, acredito eu que mais final tardar, mês que vem, talvez até esse mês, a gente já tem mais um veículo para transporte, para ajudar também a nossa entidade e também o nosso trabalho aqui do CDM, que é muito extenso. E a gente está conversando, né? Nós abrimos algumas conversas com o prefeito para a gente poder setorizar aqui dentro desse processo, aqui próximo ao ginásio municipal, Praça da Liberdade, que é uma praça que tem bem em frente ao ginásio do centro aqui, para que a gente possa, talvez, no futuro bem próximo, a gente ter uma quadra coberta para a gente poder expandir os nossos horários das crianças aqui, porque hoje a nossa demanda é muito grande, as nossas entidades também têm uma evolução muito grande e a gente necessita de um espaço maior. Então, eu acredito que esse espaço do centro ajudaria bastante. Então, são conversas, são as ideias que a gente está conversando aos pouquinhos, aí principalmente com os vereadores também, né, com toda a parte estrutural da prefeitura, prefeito Agostinho, Santian, os nossos secretários, para que a gente consiga, num espaço curto aí, talvez cobrir um espaço de uma quadra para a gente poder também ampliar a questão da demanda dos nossos treinamentos. Então, assim, o esporte ele tem uma demanda muito grande, assim, é bastante extenso, e a gente passa por um processo agora no início do ano bem preocupante, assim, em termos de organização do nosso espaço físico. Nós perdemos a arena para a troca do piso, né? Deu um probleminha na licitação, que não foi um problema individual da administração e também do CDM, e muito menos das entidades que utilizam, né? Foi apenas um processo da própria empresa que estava expondo, né? Colocando material, mas já está sendo resolvido, e acredito que em curto prazo a gente volta a jogar. Isso nos faz uma falta muito grande, né? Mas mesmo assim a gente está tentando adequar os espaços, os horários, os dias aí, para que essa demanda também não deixemos as nossas entidades sem espaço. As escolinhas já elas foram ampliadas nos últimos tempos, né? Você destacou que saltou de 300 para mais de 1.000 e algumas atividades foram inovadas. Teve a chegada das artes marciais, teve algumas modalidades também do atletismo que passaram a ter aulas, além daquele reforço para as aulas que já vinha acontecendo. Para os bairros, o CDM já levou as escolinhas também, Joel? Sim, Alipe, a gente, na verdade, a nossa maior dificuldade o ano passado e esse ano foi a questão de editais para contratação de profissionais, né? Esses editais, eles são importantes na parte jurídica, mas eles são bem extensos e, assim, são muito burocráticos, né? E nós tivemos um probleminha no passado, tivemos que querer fazer, acabamos cedendo um pouquinho, mas a gente conseguiu iniciar um trabalho legal com as escolinhas. Esse ano foi o mesmo processo, a gente já tem 2 profissionais contratados, estamos terminando a contratação hoje
de um novo profissional, já na próxima semana já inicia, para nós poder ter ampliação dessas demandas. Então, assim, o que acontece? Nossas escolas do interior já estão funcionando, algumas com um pouquinho de dificuldade devido também a essa parte de estruturação dos próprios treinos aqui no centro. Então, acredito que a partir da semana que vem a gente já consegue fazer uma demanda maior, né? Então, a gente vai ter treino nos 3 distritos, São Roque, que vem o pessoal do Santa Inês de São Roque, né? Toda a estrutura do distrito de São Roque lá na escola de São Roque, inclusive com o apoio da direção da escola. No São Valentim também, por exemplo, Serina, a gente tem já um polo também de manhã e de tarde, também com a estrutura da escola, né? Todo o apoio da direção da escola, que faz com que as crianças também venham para o treino do CDM. Deveremos iniciar também no sábado de manhã no Frederico, né? Também a gente ano passado a gente vai retomar. No loteamento Wolfert também, nos próximos dias, a gente também já vai ter o profissional fazendo esse trabalho. A gente tem aqui no centro, durante a semana, tanto o futebol sintético, né, que a gente tira também um pouquinho da demanda muito grande do ginásio centro, a gente coloca na parte sintética. Temos o treinamento de basquete para as crianças, o pessoal que tem interesse também, até 18 anos, 5 a 18. A gente tem vôlei de areia, que já temos algum trabalho e tem algumas atletas que já começam a despontar nessa modalidade também, que é muito grande. No ginásio do centro a gente tem futsal, o vôlei de quadra, o tênis de mesa e o xadrez, e também a nossa estrutura de modalidades de quadra, junto com o GR, que é uma modalidade que a gente criou no passado, e as de luta, né, jiu-jitsu e kickboxing. Então, nos bairros, a gente está levando essas 2 modalidades de lutas. Então, a gente espera que, no mais tardar aí, até o dia 20 de abril, a gente já tenha profissional já indo em todos esses eventos, já tem alguns locais que os profissionais já estão indo, né, mas para a gente poder suprir essa demanda muito grande. Então, a gente está pensando até expandir para outros locais, né, então a gente está estudando aí em alguns locais dos bairros para a gente poder ter o espaço físico, que é a maior dificuldade, né? Então, assim que a prefeitura vai construindo essas praças esportivas nos bairros, a gente entra com o trabalho profissional para fazer o trabalho com as crianças durante o dia. Com certeza vai enobrecer e melhorar ainda mais o esporte de São Lourenço. Joel, sei que teu tempo está corrido, principalmente hoje por conta dos joguinhos, e te agradeço pela tua participação, e fica os microfones do Destaque Regional abertos para trazer um comunicado, algum recado da comunidade esportiva que acompanha o Esporte DR do Destaque Regional. Felipe, a gente quer agradecer e só deixar alguns convites, né? A gente tem um andamento agora do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, que entra agora na primeira, será a primeira fase, agora a gente entra nas fases do mata-mata a partir de hoje, né? Inicia agora as eliminatórias, e nós teremos também já no final de semana sequência do campeonato da Copa São Lourenço de Bocha, que já está entrando nas últimas 2 rodadas da primeira fase, então uma Copa assim só com jogadores do município de São Lourenço, e isso é muito legal porque a gente está percebendo assim que começou já a surgir alguns atletas que talvez ali na frente poderão até vestir o uniforme São Lourenço em algumas competições regionais. A gente está modelando um pouquinho a estrutura da bocha masculina também, a feminina já está super organizada, a feminina já classificou no primeiro ano já para a fase estadual do JAS, que esse ano a gente já levou a equipe feminina da bocha também para a terceira idade, para a fase estadual, que vai acontecer no final de semana que vem em Joinville. Então nós temos uma demanda muito grande. Amanhã à noite, dia 8, né, aqui no ginásio, aqui na sala do CDM, a gente vai ter o congresso da primeira Copa São Lourenço de Futebol de Campo, que a gente vai fazer somente com atletas que têm título, né, que residem em São Lourenço e que têm o título. Então a gente fez uma lista, usou a lista do municipal, e temos 16 equipes inscritas. Então amanhã a gente faz o congresso e já nas próximas semanas já iniciamos. Dentro dessa competição a gente está fazendo a competição de Master veterano, né, que é os atletas acima de 45 anos, né, 5 atletas acima de 45, o restante acima de 50. E também uma Copa Juvenil até 18 anos, justamente para a gente fomentar essa modalidade de futebol de campo, né. Então, assim, na outra semana a gente tem essa ida para Joinville com nossa 30 atletas da delegação da terceira idade que vão representar o município lá na fase estadual. Nós temos o xadrez essa semana indo para Joaçaba, também uma competição importante. Nós temos o bolão masculino indo para o Rio Sul, uma competição importante. Já tivemos outras modalidades. Então, assim, o futebol de campo também, que inicia agora nesse primeiro domingo, agora já inicia dia 12, a estreia no estadual também fora de casa. Então, é uma demanda muito grande, né, Felipe? Mas, assim, dentro do possível, daquilo que a gente pode estar oferecendo e ajudando, a gente contribui. Mas a gente sabe que
o nosso esporte está crescendo demais. Nós precisamos estar reestruturando algumas coisas para que se torne mais fácil também para as entidades e também para o comitê poder realizar os seus eventos e também, nas suas medidas, poder dar a sua contribuição também para as entidades, né? Então, a gente tem o jiu-jitsu já participou de competições, o karatê já está se organizando também, tem algumas competições aí. Então, o município, assim, ele é uma demanda muito grande e a gente não para. Aqui competições da base, desde o sub-9, São Lourenço tem competições até o sub-18, então é um movimento muito grande no esporte. Mas isso é legal, isso é bom. Dá um pouquinho de entre aspas, né, aquele transtorno bom, né, que quando você tem algo para fazer e prestar serviço, isso é legal, né, mas na medida do possível a gente vai organizando e tentando dar o seu melhor para que a gente possa deixar, como eu falei nas primeiras entrevistas do ano passado, nós deixamos um legado importante para o esporte. Obrigado a você, Lipe, e sempre que precisar, estou à disposição. Com certeza, Joel, o teu legado no esporte vai ficar cada vez maior, principalmente na formação da base e no incentivo do esporte de alto rendimento, que inclusive tu tens histórias e uma hora dessas vamos sentar, conversar, lembrar um pouco do que aconteceu no passado e tentar ver aquilo que vai acontecer no futuro. Afinal de contas, São Lourenço vem despontando como um celeiro de esportistas. No futsal já fez história, outras modalidades está trabalhando por aí, inclusive com trabalhos aí do comitê nos próximos dias. Obrigado, Joel, pela tua participação. Obrigado a você, Felipe, e sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado ao Joel e a você que nos acompanhou nesse episódio do Sport BR. Muito obrigado pela sua atenção. Em breve, mais informações que movimentam as quadras, pistas e gramados de São Lourenço e da região lá no webdestaqueregional.com.br. Inovadora. Se tivéssemos que definir a Ampernet em apenas uma palavra, seria essa. Inovar está em nosso DNA. Desde as primeiras redes de internet via rádio até agora com a internet móvel 4G. Pioneirismo que já leva a conectividade para mais de 40 cidades. Estamos no Oeste, Sudoeste e Campos Gerais Paranaense. Há 20 anos, conectamos milhares de pessoas em todos os cantos e das mais diversas formas, sempre inovando e aperfeiçoando a nossa conexão a cada dia. Essa é a Ampernet Telecom. Uma soma de grandes ideais, altos investimentos, muita tecnologia e profissionais competentes e dedicados. Um grande sucesso que continuará expandindo cada vez mais para conectar você. Ampernet Telecom, a sua operadora hiper completa. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados.